A gente vai começar em 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Bom dia, galerinha. Vamos lá, mais uma aula, né? Hoje a gente vai para matemática. Acho que vocês estão com muitas saudades, né? E também eu estou com saudade da diversão que a gente tinha na nossa aula. E aí eu vou tentar fazer com vocês mais dinâmico possível aqui também, tá certo? Então vamos lá. Ju, O slide está na tela. Ju, é porque o slide que eu coloquei não é o... Só um minuto. Tranquilo. Pronto. Porque eu não tô conseguindo ver meu slide, viu? Eu te disse que a minha internet tá ruim. Eu fui passar e travou. Eu tô compartilhando ainda aí, Ju? Não. Aí. Agora sim, tá chegando. Coloca em tela cheia, Sheila. É porque, na verdade, o arquivo não tá dando certo. Não tá dando certo aqui. Ju, tá em tela cheia? Tá sim. Pronto. A minha internet tá ruim hoje. Pronto. Então vamos lá, galerinha. Apareceu? Apareceu Sim, aqui sim. pra mim também. Então vamos lá, galerinha. Vou apresentar aqui para vocês a nossa agenda. E hoje nós vamos começar com uma tirinha, né? Apresentando um pouquinho do que a gente está vendo. E vamos falar hoje de fração. Nós estudamos nesse período que a gente estava tendo as aulas presenciais, nós estudamos as 4 operações, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. E nós vamos começar a iniciar a fração, compreendendo um pouquinho da onde ela vem, essa ideia de fração, os termos de uma fração e a leitura. E aí depois a gente vai para os desafios. Então vamos lá. E aí nós temos a primeira tirinha. Acompanhem aí. O que devo fazer para repartir 14 batatas por 7 pessoas, Pedro? Purê de batata, professora. E aí a gente entende aí um pouquinho de humor, né? E esse probleminha, essa situação, problema aí pro Pedro, que a professora joga para ele e ele responde de uma forma bem humorada, purê de batata, né? Vamos agora para a próxima tirinha. Vamos lá. Mapa pirata. Caco, este mapa está certo? Estamos cavando faz 2 horas e nada. Acho que sim. O que está escrito aí? A partir da sombra da grande árvore, ande 100 passos ao norte e 50 passos para leste. Só isso. Sombra? Passos? Esses piratas nunca ouviram falar do Sistema Internacional de Unidades? Sistema o quê? Caco, você pegou esse mapa da caixa de cereal de novo? Não. E aí a gente tem, né, essa tirinha aí também bem legal, esse texto, que ele vem trazer um pouquinho, falando um pouquinho de medida para a gente. E aí o Caco, ele utiliza como medida
os passos dele, né? E aí nós vamos lembrar um pouquinho do sistema de medida que nós podemos utilizar os palmos, né, nossas mãos, alguma ferramenta que a gente tenha para poder fazer essa medida. E aí a gente vai entrar nesse contextozinho agora. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, certo? E aí eu vou fazer essa aula com vocês e vocês vão ter que relembrar alguns conceitozinhos de geografia, certo? Aqui é um mapa dos estados do Brasil, de todas as regiões brasileiras. E aí no lado, esse colorido aqui, esse mapa colorido, ele traz, de acordo com as cores, ele traz uma legendazinha das regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aí vocês devem estar se perguntando, Tia Shirley, mas matemática, a Tia Shirley está trazendo um mapa? Vocês vão entender por quê, certo? Fração na geografia. E aí a gente traz aqui uma imagem, certo? De várias frações. É um círculo repartido de várias formas que a gente traz a ideia de uma fração. E aí o que é essa fração? Nós temos a fração, gente, ela traz a ideia de partir, certo? De partido, mas não é aquele partido político, não. É você pegar um inteiro, como está aqui na imagem, ó, e partir. O primeiro inteiro, eu estou partindo ele em duas partes. No caso aqui, eu tenho uma metade do círculo, certo? O segundo inteiro, eu estou partindo em três partes. No caso aqui, eu tenho, ó, um terço desse inteiro. E aí vai, no outro eu estou partindo em 4 pedaços, no outro eu estou partindo em 5. E aí eu vou partir esse inteiro em tamanhos iguais, eu não posso ter tamanhos diferentes. Se vocês olharem aí, todos eles estão repartidos em tamanhos iguais. E aí eu tenho a fração. O que é essa fração? Minha fração, ela é formada pelo numerador e pelo denominador, certo? O que é o numerador? O numerador é o número que fica em cima, aqui no caso é o número 1. Ele é chamado de numerador e indica quantas partes nós tomamos ao todo. Por exemplo, voltando aqui, se eu pegar essa quinta figurazinha aqui, que eu acabei de marcar, né? Ela está partida em 5 pedaços. E eu vou pegar somente uma. Só uma está pintadinha aqui. Então, meu numerador vai ser 1. Porque ele indica quantas partes eu vou pegar daquele inteiro. Certo? E agora o meu denominador. Ele vai denominar, certo? Ele vai falar do meu todo. É o número que fica embaixo e indica quantas partes a unidade foi dividida. E aí vamos voltar aqui novamente. Eu tenho aqui, ó, essa última figura aqui. Ela está repartida em 8 pedaços. Eu pintei uma, que vai ser o meu numerador, o que eu estou pegando, 1, né? E o todo dela são 8 pedaços. Se eu posso colocar o número 7 como denominador? Não, porque o 7 não é o que sobra, certo? Não é o que sobra. Não vamos se confundir. O denominador, ele é o todo, tá certo? Ele é o todo da minha figura. A minha figura está partida em 8 pedaços iguais. Então, meu denominador vai ser 8. Certo, galerinha? Continuando. Aí eu trago aqui para vocês outra imagem, para vocês entenderem melhor, né? Eu tenho aqui uma figura repartida em 8 pedaços e vou tirar
da minha pizza, né? Vamos lembrar da pizza aí que vocês gostam de comer. Eu tenho uma pizza de 8 pedaços e vou tirar um. Então, meu numerador vai ser 1 e o meu denominador vai ser o meu todo, que é 8 pedaços que a minha pizza tem. Aqui na outra demonstração, eu tenho uma pizza de 8 pedaços novamente e vou comer 5 pedaços dessa pizza. E aí, o meu numerador vai ser 5, certo? Continuando. E aí eu coloquei aqui, vamos descobrir, certo? Aí eu vou dar aí um minutinho para ver se vocês conseguem acompanhar e responder aí essas frações aqui que estão à mostra. Aí a tia Ju vai me ajudar olhando aí no chat. Tá, tia Ju? Tia Ju, alguém respondeu aí? Tô olhando aqui. Tá. Ainda não, X. Esperar só mais um minutinho, que aí a gente segue aqui. Então vamos lá, gente. Essa primeira fração aqui da minha pizza de novo, só que a minha pizza dessa vez ela só tem 4 pedaços. E aí eu vou comer um pedaço da minha pizza, certo? Então eu vou formar a fração 1, né, sobre 4, que é o meu denominador. No caso, a gente tem que ler 1/4 essa fração. A segunda fração, aqui do meu retângulo, ele está partido em 2 pedaços. E aí eu pego um, que é minha metade. Eu posso dizer que aqui é 1/2, eu posso dizer que aqui é metade, certo? E a minha terceira fração, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços ao todo. Então, eu já sei que o meu denominador vai ser 8, certo? E aí fica 4 sobre 8, 4 oitavos. E aí, eu tenho a minha última fração, que são 4 pedaços, e eu vou pegar 2 pedacinhos. Então, fica 2/4, certo? E aí eu trago ela aqui para vocês, ó. As frações com as representações numéricas dela. Aqui 1/4, 1/2 da minha fração, 2/4 e 2/4 de novo. Repetir aqui. E aí eu trago para vocês 3 desafios, certo? 3 desafios. O primeiro desafio é o da pizza. Que fração representa o pedaço que já foi cortado da torta? Na verdade, é uma torta aqui. Eu olhei pensando que era uma pizza. E aí, gente? Um minutinho aí no chat para responder. Ju, alguma coisa? Tô abrindo aqui. Tá. A Kawane está respondendo 6 oitavos, 6, 8, 6 oitavos. O Rian também respondeu. Gente, então essa torta aqui, se vocês perceberem, nós podemos dividir ela aqui, ó, em 4 pedaços, certo? Tô passando aqui o tracinho para que vocês possam visualizar isso. 4 pedaços.
Então, eu vou formar aqui a fração 1/4, certo? 1/4. E aqui, da caixa de ovo, quanto cada ovo representa do todo? Eu tenho o todo, que é uma caixa de ovo com 6 ovos aqui, certo? E aí eu vou pegar um ovo só dessa caixa. Um ovo. Vou marcar aqui. Shirley, o José Vitor está respondendo. Tia, 1/8. Certo. Aí eu quero lembrar para vocês que aqui é uma torta, não é uma pizza, tá? É porque eles estão confundindo com uma torta. Como eu parti aqui em 4 pedaços, ó. Não é uma pizza, tá, gente? É uma torta. Então vamos aqui voltar para a caixa dos ovos. Ó, eu tenho um todo que são 6, certo? E aí eu vou pegar um ovo desse todo. E aí eu vou formar minha fração 1/6. 1/6. 1 que foi o que eu peguei e 6 que é o meu todo. Aí nós vamos agora para o terceiro desafio. Que fração os pirulitos laranja representam do total? Vamos pensar aí um pouquinho, um minutinho para vocês pensarem. Vocês vão pegar somente os pirulitos laranja do todo que vocês estão vendo aí. Alguém respondendo aí? Dizendo 4/8. Correto. Ela. 4/8. Alguém mais ficou com alguma dúvida de como formar essa fração aqui dos pirulitos, gente? Então a resposta está... Eles estão muito empolgados aqui, respondendo todas tanto da torta como dos ovos, do pirulito, eles estão respondendo bastante aqui. Então, para vocês entenderem melhor, a fração, ela vai ser aquele pedaço, aquela parte que a gente vai pegar do todo, tá? Aqui no caso dos pirulitos, eu pedi dos pirulitos laranja. São 4 pirulitos laranja de 8, que é o total, certo? Vamos continuar. E aí, coloquei aqui para vocês de olho na atividade. No livro de vocês, Matemática Parte 2, lá na página 189, vai ter uma questão para vocês que é exatamente sobre isso que a gente discutiu aqui. Vocês vão formar a fração de acordo com da parte que eles estão falando. Por exemplo, coloquei o item A aqui como exemplo. Tem lá no livro de vocês, R$10 em uma quantia de 27. Então, eu quero pegar R$10 do total de 27, né? Vamos à seguinte situação. Sua mãe lhe dá R$27 para você ir lá na bodega do tiozinho da sua rua. Agora não, que ninguém pode sair de casa. Comprar algumas coisas para ela, né? E aí, ela diz assim, você só vai poder pegar R$10 desse 27, certo? E aí, se eu for formar a fração, eu vou formar essa fração aqui, ó, que tá aqui embaixo, que é onde eu coloquei resposta. 10 sobre 27, que no caso eu leria aqui 10/27, certo? São coisas que a gente vai aprender mais lá na frente. E aí, vocês vão exercitar essa atividadezinha aí, a questão 1 e 2, de acordo com o exemplo que eu dei aqui para vocês. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida agora, chegou a hora. E sobre o mapa que a gente viu lá no início da aula, foi só para causar um suspense, porque serão cenas para a próxima aula, que é daqui a pouco, tá, gente? Vocês sabem que a tia Shirley gosta dessas coisas.
E aí, Ju, alguma dúvida aí no chat? Algum questionamento? Tem gente pedindo para repetir a pergunta. E a De página, qual? Shirley, a última Vou no voltar. direcionamento. Pronto, vou deixar aí no slide para eles anotarem. Pronto, a gente aguarda alguns minutinhos para vocês anotarem. É do Matemática 2, tá, galera? Matemática 2, 189. Só a questão 1 e 2. Vocês vão só responder, não precisa copiar, tá? Até porque tem uns desenhos lá, aí não precisa. Alguma dúvida aí, Ju? Agora Shirley, a Cauane Oi. está com dúvida. No tipo 1/4, na fração. Tem como explicar a fração 1/4 Lá do de novo? desafio, né? Isso, por Aqui. gentileza. Pronto. Cauane, eu considerei aqui na minha torta que essa torta ela foi dividida em 4 pedaços iguais, certo? Tia, mas eu posso formar outra fração se eu dividir ela, por exemplo, em 6 pedaços iguais, certo? Posso, em 6 pedaços ou em 8 pedaços, mas aí você teria que ver quanto esse pedaço aqui que foi retirado está valendo para colocar no numerador, certo? No caso aqui, eu reparti ela em 4 pedaços e peguei um pedaço só. E esse um pedaço eu vou levar lá para o meu numerador. Porque a fração, gente, é muito importante vocês não esquecerem disso. A fração, ela tem que ser repartida em pedaços iguais. Não podem ser em pedaços diferentes, certo? Se vocês fizerem em pedaços diferentes, vai dar errado. Não vai dar a parte equivalente ao todo, corretamente, tá certo? Esclareci a dúvida, Cauane? Uma dúvida a mais, Ju? até agora não. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês essa mensagem aqui de esperança, certo? Vou dar uma lidinha para vocês, para a gente não perder o ânimo nas nossas aulas. Nem tudo nessa vida é fácil, mas com certeza nada é impossível. Ser forte não é ter a força de um leão, mas sim a paciência e humildade de um pássaro que, mesmo na gaiola, não deixa de cantar nem perde a esperança de voar. E aí a gente lembra desse momento de isolamento social, que nós estamos agora nesse momento sentados, né, assistindo aulas de matemática. E aí eu trouxe essa mensagem para a gente não perder a esperança, não perder o ânimo, não deixar aquele espírito das nossas aulas de matemática morrer, a gente se fortalecer nesse momento, né? E dar um entusiasmozinho para que vocês, na próxima aula, participem mais ainda, né? E na próxima aula a gente vai ter uma discussão relacionada à geografia. Por isso que eu trouxe para vocês o mapa, certo? O mapa de geografia, para que vocês pudessem ter essa empolgação para a próxima aula, que é daqui a pouco, no caso, né? Ju, a gente pode encerrar? Podemos sim.